Existem 3 frases que você está dizendo para o seu marido hoje e que estão criando essa distância emocional que você detesta no seu casamento. Mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar quais são elas e como você vai transformar essas frases. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos de casamento, é que a maneira como você começa a conversa com o seu marido vão fazer com que ele preste atenção no que você está dizendo ou que ele desligue totalmente e te ignore. Mas o grande problema nessa comunicação, o verdadeiro vilão, é a acusação e a comparação. Porque quando você tem um desses elementos dentro da frase, o marido naturalmente vai se distanciando. Porque sem você perceber, isso cria um gatilho de rejeição na identidade dele, fazendo com que ele não preste atenção naquilo que você diz. Se você continuar usando essas frases, você vai perder a sua influência sobre o seu marido. E aí ele vai prestar muito mais atenção no que ele vê fora de casa do que em você que está dentro de casa com ele. Eu sei que no fundo você só quer ser ouvida, compreendida, acolhida, né? Mas sem querer, usar essas frases acaba causando o efeito oposto. Não sou só eu que digo isso. A psicologia da comunicação nos diz que quando o marido se sente diretamente atacado à sua identidade, no cérebro dele, automaticamente, ele vai lutar ou fugir. Por isso eu te pergunto, você sente que você ergue um muro toda vez que você tenta conversar com o seu marido? Você sente que de alguma forma ele muda de assunto, ele sai de perto, ele se recolhe, ele se afasta de você? Se você se identificou de alguma forma com isso, entenda, não é que seu marido não gosta de você, não é que aquilo que você fala não é importante, que você não tem muito a agregar ou algo do tipo. É que simplesmente na cabeça dele, ele está reagindo à maneira como você está falando. E esse vídeo justamente vai ser um divisor de águas, para que você comece a se reaproximar dele na sua comunicação. Eu também já cometi erros na comunicação no início do meu casamento, mas foi justamente trocando acusações e ataques pela verdade que eu consegui conquistar o meu marido e ter uma comunicação que o traga para perto, que faça com que ele jogue no meu time e não contra mim. A verdade é que a maioria das esposas só percebe que a sua comunicação e que essas frases estão distanciando o marido quando o marido já não quer compartilhar mais nada daquilo que ele vive no dia a dia, quando ele está totalmente distante e frio. Por isso, você não pode deixar chegar nesse ponto. Agora, imagine seu marido chegando em casa, contando para você como foi o dia dele, os desafios que ele viveu, o que ele está pensando sobre o casamento, a vida de vocês, o que ele sente em relação a você, aos filhos, ao futuro. Imaginou? Tudo isso é possível justamente ajustando a sua forma de comunicar. Então vamos ver agora quais são as frases que você deve evitar falar a partir de agora e como você vai comunicar de uma outra maneira, fazendo com que seu marido te escute. A primeira frase é o "você nunca" alguma coisa. Quando você fala esse "você nunca", naturalmente o seu marido se fecha, porque ele sente que ele está sendo acusado e que nada do que ele faz está sendo percebido. Você vai trocar esse "você nunca" pelo "eu senti falta de você hoje, eu senti falta que você fez isso hoje, eu gostaria que você tal". Por quê? Porque quando a gente diz "você nunca", você está generalizando demais, você não está trazendo nada específico, você está colocando no vento o "você nunca". E essa falta de especificidade faz com que o marido não se sinta visto, não se sinta valorizado. Mas quando você fala "eu gostaria que você XYZ", "eu sinto falta de que você faz XYZ", você está sendo objetiva. Lembre-se que o homem é lógico, ele precisa de lógica, de objetividade e de assertividade. A segunda frase é "você é como tal". Então, geralmente é "você é como seu pai". Quando você faz esse tipo de comparação, você está pegando características que você sabe que machucam o seu marido e jogando na cara dele de que ele é como aquela pessoa. E isso faz com que ele se sinta ofendido e desvalorizado. Porque se ele tem problema com o pai,
tudo que ele não quer é ser parecido com o pai. Quando você faz isso, você não está enxergando seu marido como um indivíduo único. Você não está valorizando aquilo que ele tem de positivo e você está o ofendendo diretamente. Ao invés disso, você vai trazer uma conversa com algo como: eu vejo que você está repetindo um padrão familiar. Vamos conversar sobre isso? Eu vejo que você está lutando contra esse padrão que você tem na sua família. Como eu posso te ajudar? Frases assim geram conexão e geram uma abertura para que ele fale com você. Ao invés de acusá-lo, de expô-lo, você vai então estar junto a ele para que ele quebre esses padrões de comportamento. E a última frase é: qualquer homem faria melhor. Ou, se eu chamar fulano, ele vai fazer. Ou, pode deixar que eu ligo para o meu pai que ele faz para mim. Ou, eu vou ligar para o fulano de tal que trabalha com isso que ele vai fazer melhor. Qualquer frase de comparação dessa forma soa como grosseria e faz com que seu marido se feche. Ele não vai te escutar, ele não vai prestar atenção no que você está dizendo, porque você está diminuindo o valor dele e está deixando ele inseguro. E se tem uma coisa que o homem detesta, é se sentir incapaz de resolver um problema de uma mulher. Se você faz isso, se você fala desse jeito, seu marido não vai prestar atenção em você, porque você está comparando e diminuindo quem ele é. Ao invés disso, você vai dizer algo como: eu acredito em você, você consegue. Ou, eu acredito em você e eu sei que você está com dificuldade, vamos tentar resolver de uma outra forma? Ou, eu sei que você pode, mas você vai precisar estudar um pouco mais, ou você vai precisar se aperfeiçoar nisso. Você quer tentar de algum outro jeito? Ou seja, comunique de uma forma sempre reforçando positivamente de que você tá vendo que ele consegue fazer aquilo, de que você tá vendo quão bom ele pode ser naquilo. E aí eu vou contar uma história minha aqui de casa. Essa cortina aqui, ó, quem colocou foi o Thiago. E quando a gente mudou para essa casa, a gente não tinha furadeira. O Thiago tinha uma parafusadeira bem zoada. Bem frágil. E aí ele falou: não, eu vou colocar a cortina. E eu falei para ele: você consegue. Coloca a cortina, você não precisa esperar ajuda. Vai, você consegue. E eu dei todo o meu apoio. Por mais que tenha sido muito difícil, porque ele estava com a ferramenta errada. Mas ele furou e ele colocou. E até hoje ele lembra disso. E isso marcou muito ele, porque ele conseguiu fazer sozinho. Então, se eu tivesse dito para ele: não, pode deixar, a gente espera, sei lá, seu pai vir ajudar, ou não, pode deixar, eu chamo fulano ou ciclano, eu tiraria essa conquista dele. E esse orgulho de dizer: fui eu que coloquei a cortina para minha esposa. A sala não tinha muita coisa, mas tinha cortina que ele colocou. Então, não perca a oportunidade de valorizar o seu marido, de honrá-lo através da sua palavra, usando frases erradas, usando frases que distanciam vocês. E pode ser que agora você pense que realmente você usa uma dessas frases ou suas variáveis na sua comunicação. E fique com dúvida de qual nível está o casamento de vocês. Pensando nisso, a gente elaborou o diagnóstico de casamento. Esse diagnóstico que está aqui embaixo no link. Você vai clicar, responder apenas 7 perguntas e ele vai fazer uma análise de qual nível você está dentro do seu relacionamento e qual próximo passo vocês precisam dar para que o casamento de vocês seja um casamento de alto valor. Faça esse diagnóstico e ele vai te trazer clareza para as mudanças que são necessárias no relacionamento de vocês. Se esse conteúdo te ajudou, não deixa de se inscrever no canal e não deixa também de comentar aqui embaixo. E lembre-se, a decisão é sua. Você tem o poder de construir algo muito especial no seu lar ou de destruir. Você só precisa ajustar a sua comunicação. E eu tô aqui para te ajudar. Um abraço e até mais!